Agora vamos mudar de assunto porque tem uma entrevista muito interessante que a gente vai fazer agora. O ministro Flávio Dino decidiu, no início desse mês, dar 60 dias para que os órgãos ligados aos poderes executivo, legislativo e judiciário revisem os penduricalhos pagos aos servidores públicos e elimine aqueles pagamentos que não estão previstos expressamente na legislação. Essa decisão tem causado um rebuliço no funcionalismo público, com um foco muito especial no judiciário. Mas olha que interessante essa história. Um promotor aposentado do Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação no Supremo pedindo para que fosse extinto um pagamento que ele próprio teria direito a receber. O promotor Jairo de Luca questiona um tipo de licença compensatória que lhe daria cerca de R$1 milhão. Então vamos conversar com o próprio Jairo aqui no Poder Expresso para ele explicar com detalhes essa história. Jairo, boa tarde, muito obrigado pelo seu tempo, na terça-feira de carnaval. Queria que o senhor começasse explicando, primeiro, que licença compensatória é essa que você teria direito como membro do Ministério Público e foi lá no Supremo questionar esse tipo de pagamento? Boa tarde, César. Está me ouvindo bem? Ouço perfeitamente. Ah, que bom. Essa licença compensatória foi um benefício criado por meio de um ato administrativo do Conselho Nacional do Ministério Público, que prevê o pagamento de um dia de folga, ou melhor, um dia de licença para cada 3 dias trabalhados. Que esse dia de folga ele pode ser convertido em dinheiro até o limite de 10 por mês, o que hoje dá em torno de R$14 mil aproximadamente para cada integrante do sistema de justiça. Essa resolução foi criada em 2022 e no ano passado, eu acredito no começo do ano passado, o sistema de justiça, vários tribunais, vários órgãos do Ministério Público, dos Ministérios Públicos Estaduais, a União, retroagiram essa licença compensatória, que hoje significa 10 dias de folga para o restante trabalhado, até o ano de 2015. Por que 2015? Porque em 2015 foram criadas 2 leis, a Lei 13.093 e a 13.095, que criaram gratificação para os juízes federais e juízes do trabalho que acumulassem funções alheias. O exemplo, o juiz entrava de férias e o juiz que acumulasse o trabalho desse juiz que entrou de férias passou a ter direito a uma gratificação de 1/3. Essas 2 leis deixaram claro que se trata de verba remuneratória, portanto não indenizatória, e não pode ultrapassar o teto. Em resumo, isso está sendo pago para todo o sistema de justiça, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunais de Contas. E quando eu soube que eles retroagiram esse crédito para 2015, eu me tornei beneficiário dele. E resolvi enfrentar essa questão, porque eu acho que essa é uma questão muito séria para o país. Muito bem, Jairo. Você já tocou um pouco nesse assunto, mas eu gostaria de explorar um pouco mais, pensando em qual que é a diferença dessa licença compensatória para outros tipos de penduricalhos. Ou seja, por que essa licença compensatória dessa escala 3x1, como está sendo chamada na política, seria, em sua visão, ilegal ou imoral? Vamos lá. Eu acho que todas as verbas públicas devem ser objeto de um debate. Eu, por exemplo, recebo, além da minha aposentadoria, dos proventos de aposentado, eu recebo parceladamente, eu ainda tenho créditos com a instituição de adicional por tempo de serviço e saldo de férias. Então, além da minha aposentadoria, eu estou recebendo ainda, uma hora vai acabar, mas por enquanto ainda estou recebendo mais de R$30 mil, além do teto. Então, eu acho que essas verbas devem estar no radar da discussão pública. A diferença da licença compensatória para essas demais verbas, e tantas outras verbas que estão entrando no radar do ministro Flávio Dino, a diferença da licença compensatória para todas elas é que a licença compensatória ela é flagrantemente contrária às que deram embasamento. Dizem o contrário do que está sendo feito. Primeiro, pressupõe exercício cumulativo de função. Ou seja, não pode pagar para fazer o próprio trabalho.
não cabe pagar um terço a mais para fazer o próprio trabalho. Segundo, a verba tem natureza remuneratória. E por ter natureza remuneratória, ela não pode ultrapassar o valor do teto. E quando eu soube e isso foi retroagido, essas verbas, esse benefício retroagiu para 2015. Então, por exemplo, para mim surgiu um crédito de 1 milhão e quase 400 mil reais, 1 milhão 355 mil. Eu achei que eu não poderia receber esse valor, porque esse valor ele é totalmente contrário a uma viga mestra da República, que é a pedra angular, que é o princípio da isonomia. E eu, na minha opinião, hoje eu sou cidadão, né? Sou cidadão brasileiro e tenho a prerrogativa de participar desse debate. Eu entendi que essa verba não é cabível, ela não deve ser paga, em especial porque nós ainda temos muito problema social no país, né? Assim, eu imagino o seguinte, que quanto mais desigual for um país, menos feliz é o seu povo. Então, assim, eu estou querendo só participar dessa discussão. Eu acho que essa verba ela não é devida, não é cabível. Eu estou questionando essa verba já faz um tempo. Resolvi entrar com ação porque eu não tive resposta, né? Mas, enfim, desculpa, eu não sei falar ao vivo, César, perdão. Você está Mas estou à muito sua bem, disposição. você está explicando muito bem. O que deu para entender, inclusive, já das suas respostas, é que essa licença compensatória específica dos 3 dias trabalhados, um dia de licença e, portanto, se você não usufrui dessa licença, dessa folga, você tem direito a receber a remuneração com base Ninguém nela. usufrui da licença, ela é automaticamente convertida em dinheiro. Perfeito. E o que o senhor deixou claro, por enquanto, nesse nosso início de conversa, é de que ela é ilegal porque é diferente de outros tipos de verbas remuneratórias. Ela é para a pessoa que já faz o seu serviço. Em vez de outro tipo de verba, quando você acumula as funções de um colega, por exemplo, que está de férias, nesse caso, não. Nesse caso, foi uma decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, seguindo, inclusive, outros conselhos, salvo engano. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto também, sobre como surgiu isso dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, para que a pessoa possa receber a mais pelo trabalho que ela já tem que fazer. É isso? Como que surgiu dentro do Conselho Nacional do Ministério Público essa licença compensatória específica que estamos tratando? Então vamos lá. Um pouco antes de eu me aposentar, e isso foi em julho de 2023, eu soube que o sistema todo estaria pagando essa verba. Eu não sabia exatamente do que se tratava. Quando eu percebi que essa verba estaria remunerando o próprio trabalho, o próprio acervo, a própria função, eu fiz um questionamento interno. Mas logo a seguir, eu acabei me aposentando e só fui tomar conhecimento desse crédito retroativo no começo do ano passado. Veja bem, em 2015, o Congresso Nacional cria essas duas leis que eu já fiz menção, né, a 13093 e a 13095, para remunerar juízes federais e do trabalho que não tinham previsão de gratificação quando eles acumulavam o trabalho de alguém. Quando você faz um trabalho extra que não é seu, né, a lei prevê uma remuneração que não existia para eles. Então, essa remuneração foi criada. Em 2020, o Conselho Nacional de Justiça, para uniformizar essa gratificação para toda a magistratura nacional, criou um ato normativo, número 75, dizendo o seguinte: olha, todos os juízes do Brasil que exercerem funções cumulativas terão direito a receber um terço de gratificação. Mas a verba remuneratória não pode ultrapassar o teto. É o que o CNJ estipulou em 2020. O Conselho Nacional do Ministério Público, tendo em vista que as carreiras da magistratura e do Ministério Público são similares, têm tratamento remuneratório paritário, criou um ato, a recomendação 91, em 2022, porém não contemplou no seu texto aqueles requisitos que as leis de 2015 haviam feito. Exercício cumulativo de função, verba remuneratória não pode ultrapassar o teto. Ao colocar esse texto sem esses requisitos, deu margem para que, ainda em 2022, fosse criada a Resolução 253 de 2022, que cria a licença compensatória.
que prevê um dia de folga para 3 trabalhados e admite que esse dia de folga, porque não gozado, se transforme em indenização, até o limite de 10. Quando isso acontece, isso começa a ser pago por vários locais do país. Isso foi se espalhando. E o Conselho Nacional de Justiça, porque antes de entrar com a ação popular, eu questionei o Conselho Nacional de Justiça sobre a validade questionando a licença compensatória. E a resposta que eu recebi foi a seguinte: o tratamento, os direitos e deveres da magistratura e do Ministério Público são os mesmos. Portanto, se o Ministério Público está pagando, isso é uma leitura que eu faço, né? A gente também vai pagar. Isso se espalhou para a Defensoria Pública, para os tribunais de contas, e assim, é muito sério, porque o Congresso Nacional recentemente aprovou uma lei criando a licença compensatória para os funcionários do Congresso. Daqui a pouco, e assim, é importante a gente não esquecer, e isso, eu estou aproveitando esse espaço para dizer o seguinte: as funções do sistema de justiça são essenciais. Porém, os profissionais do sistema de justiça não são só eles que são especiais. Os profissionais do executivo que carregam a máquina pública, né, saúde, educação, assistência social, segurança, também são essenciais. E nem de longe eles vão sonhar com um benefício desse. Os funcionários das carreiras jurídicas não recebem esse benefício. Então, assim, diante do princípio da isonomia, que todas e todos são iguais perante a lei, o benefício se torna absolutamente inaceitável. Perfeito, Jairo. Eu tenho mais 2 perguntas para encerrar a nossa conversa. A primeira ainda é sobre a sua ação, depois eu queria falar sobre o ministro Flávio Dino. Mas eu sei que a sua ação ela foi noticiada primeiro pelo Estado de São Paulo, ainda no ano passado, pelo jornal O Estado de São Paulo. O repórter Wesley Galzo trouxe essas informações. E logo depois o senhor foi alvo de muitas críticas dos seus pares dentro do Ministério Público, porque ao entrar com essa ação no Supremo Tribunal Federal, o senhor está falando sobre o seu caso, mas também sobre todo esse benefício que está sendo pago aos demais promotores de justiça integrantes dos Ministérios Públicos. Então, eu queria saber como que o senhor está lidando com essas críticas que o senhor passou a receber e se houve algum contato direto de promotores com o senhor. Não precisa falar os nomes, claro, mas se o senhor puder falar um pouco para a gente sobre como foi essa reação. Ô César, em primeiro lugar, né, eu tenho um respeito enorme pelo Ministério Público, a quem eu devo a quem eu devo nos melhores sentidos da minha existência. Com relação às críticas, eu vejo com tranquilidade, né? As pessoas têm o direito de expressar o que pensam, o que sentem, mas eu quero registrar que eu também recebi apoio de gente, inclusive, que está nativa, de colegas que ainda estão nativa. Mas, assim, isso realmente, a questão vai muito além das críticas ou do apoio, né? É uma questão, desculpa, rapidamente, eu sei que o seu tempo é curto, mas nesse exato momento, no extremo sul da capital, num local chamado Embura, em Marcilac, tem uma população que não tem acesso à água potável. Eu ainda estava nativa quando a Prefeitura de São Paulo e a Sabesp prometeram que iam levar essa água potável para essa população, até hoje não chegou. Tem escolas públicas que não têm auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, não tem quadra poliesportiva coberta, então as carências são muito grandes. De tal maneira que essa licença compensatória, nesse momento do país, na minha opinião, é um luxo antirrepublicano. Muito bom. Para encerrar, eu só queria fazer um breve parênteses aqui, porque acaba de cair, inclusive, o presidente do Peru, nessa crise que a gente noticiou logo no início do nosso programa. Depois a gente vai tratar um pouco mais sobre esse assunto. Mas, para encerrar nossa conversa, Jairo, queria só uma avaliação do senhor, super rápida, sobre a decisão do ministro Flávio Dino, porque ela determina ali, portanto, o fim daqueles penduricalhos que não estão previstos expressamente na legislação, mas, apesar do mérito nessa questão moral do funcionalismo público, há uma questão sobre a forma como foi decidido, que pode acabar gerando alguns tipos de controvérsias, de discussões sobre a forma como foi tomada essa decisão. Então, eu queria pedir para o senhor uma avaliação rápida sobre a decisão do ministro Flávio Dino. Então, vamos lá. Eu acho que essa decisão do ministro é necessária.
realmente é questionável do ponto de vista técnico-processual, na medida em que parece que o objeto da reclamação ou do processo judicial não abrangia os salários do sistema de justiça. No entanto, ele traz à tona essa discussão, esse debate. Eu acho que ele precisa efetivamente estar na ordem do dia. É o que eu posso te dizer, César, e obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço demais pela sua disponibilidade de conversar com a gente nessa terça-feira de carnaval. Jairo de Luca, promotor aposentado do Ministério Público de São Paulo, falando, portanto, sobre esses penduricalhos e motivo pelo qual ele entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, Jairo. Até a próxima. Boa tarde. Boa tarde.